Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do curso de biologia. A gente vai falar então do reino Plant, beleza? Deixa eu começar aqui. Então a gente vai falar sobre esse reino que é muito importante e vocês com certeza já sabem muita coisa desse reino, certo? Vocês provavelmente já viram no ensino fundamental, lá no sétimo ano, esses grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Eu espero que vocês não estejam traumatizados com os nomes desse reino, tá? Ele tem muitos nomes, mas os nomes não são tão importantes quanto vocês entenderem quem são, quais são os grupos e a importância de cada um dos grupos. Então, antes da gente começar, vamos pensar um pouco sobre a importância dessas plantas, né? Então, a importância das plantas é muito, muito grande, né? Então, é só você pensar que elas estão aqui no ambiente terrestre há mais ou menos 500 milhões de anos, né? E esses 500 milhões de anos fizeram com que a gente tivesse a possibilidade de conquistar o ambiente terrestre. A gente, eu digo, excetuando as plantas, né? Então, se não tivesse as plantas ocupando a terra, ocupando o solo, né, a gente não poderia viver, né? Os seres humanos ou os demais seres que a gente tem na parte terrestre. Então, é extremamente importante para a vida na Terra, tá bom? Na Terra, planeta Terra, na Terra solo, né? Na parte terrestre. Então a gente tem uma relevância muito uma relevância muito grande desse grupo. E vamos pensar um pouco sobre a importância das plantas na nossa vida, né? Pensa na quantidade de coisas que a gente tem de plantas que a gente usa ou que a gente come, né? As plantas são base da cadeia alimentar, não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. Então, as plantas são extremamente importantes por nos alimentarem, né? Ah, mas professora, eu não gosto de planta. Não como nem fruta, nem verdura, eu só como carne. Se você come carne, você come um animal que come planta. Então, as plantas são muito, muito importantes. Além da alimentação, vamos pensar nos seres humanos, na quantidade de coisas que a gente tem feitas de planta que a gente usa, né? Então, o algodão para fazer tecidos, os móveis feitos de madeira, né? Algumas tintas que a gente também tem, né? Também são de origem vegetal, né? Só olha ao seu redor, pensa na quantidade de objetos, né? E na quantidade de coisas que são de planta ou derivadas dele, né? Pensa no papel do seu caderno, que é de celulose, também é de planta, tá? Então, muita coisa feita de plantas. Então vamos entender um pouco, vamos falar sobre as características gerais desse grupo, né? Esse reino a gente chama, né, de reino plant e elas englobam as embriófitas. O que são as embriófitas? São plantas que desenvolvem embriões, tá? Então um embrião é um desenvolvimento, né, inicial de um ser vivo, no caso aqui de plantas, que depende, né, da mãe. Então existe um desenvolvimento à custa do organismo materno. Então a planta mãe vai produzir um embrião. Todas as plantas possuem embriões, por isso que embriófitas. Fita, tudo que tiver fita, né? Tudo não, mas quando a gente estiver falando de planta, fita está falando de planta, tá? Então é uma planta que produz embrião. Todas as plantas são eucarióticas, portanto as células são eucarióticas, têm um núcleo definido. Todas as plantas são pluricelulares, então a gente tem mais de uma célula. A gente tem organismos pluri ou multicelulares. Estas células têm parede celular, tá? Então vai ter uma parede celular e essa parede celular é feita de celulose, tá? A celulose que você usa, por exemplo, para escrever aí no seu caderno, a celulose a gente usa para fazer papel, os diferentes tipos de papel que a gente tem. As plantas têm células com vacúolo. Vacúolo é uma organela que a gente fala bastante no primeiro ano,
quando a gente fala de osmose, então a entrada ou saída de água na célula vegetal e enche o vacúolo. O vacúolo, então, pode ocupar até 80% do volume celular, tá? Esse aqui está bem pequeno, mas ele pode ser bem grandão. E aí um vacúolo cheio de água deixa uma célula vegetal túrgida. Essa célula vegetal túrgida vai fazer com que a planta cresça. A planta também tem cloroplastos, que são essas organelas aqui, que fazem fotossíntese, então fazem com que estas plantas produzam o seu próprio alimento, sejam autótrofas. A fotossíntese, que é uma reação química, uma série de reações químicas, na verdade, que vão fazer com que as plantas usem a luz do sol, a energia dos fótons, para sintetizar glicose. Então, a fotossíntese é extremamente importante porque produz glicose e ATP. Isso daqui, a glicose, vai ser alimento tanto para a planta quanto para todos os outros seres que se alimentam de plantas, né? Então, é energia química. Então, a fotossíntese é um processo que transforma energia física da luz do sol em energia química. E aí, para fazer glicose, usa-se CO2 e água para produzir glicose e oxigênio. Uma reação química extremamente importante que a gente vai detalhar a parte fisiológica, o comportamento da fotossíntese em plantas no final desse curso, tá? Uma outra coisa importante é quanto à reprodução, tá? Então, vou escrever aqui, eu acabei... Vamos escrever que isso daqui está falando sobre reprodução, tá? Então, a gente está falando aqui de reprodução. A reprodução de vegetais é muito importante, a gente acaba falando bastante disso, e o que você tem que lembrar e entender dessa reprodução? Não são os nomes, você não tem que ficar decorando nomes, você tem que ficar atento a essa característica de alternância de gerações, que a gente vai ver aqui e depois vai ver no reino animal também. Essa alternância de gerações significa que tem uma fase da vida, né, que é haploide, onde uma parte da planta vai ser haploide, vai ter metade do número de cromossomos, e uma outra fase da vida da planta vai ser diploide, vai ter o número 2N de plantas, de cromossomos, tá? Então, é um ciclo haplo, diplo, então, haploide, diploide, bionte. Bionte é de ser. Então, eu tenho um ser que é parte haploide, parte diploide ao longo do seu ciclo de vida, tá? Então, como é que é o ciclo de vida das plantas? A gente vai ter uma parte diploide, tá? Essa parte diploide a gente sabe que é o esporófito. Esporófito, então, fito, tudo que é fito está falando de planta. Então, é uma planta que produz esporos. E uma fase da vida que é um gametófito. Então, é uma planta que produz gametas, que é haploide. Então, vamos começar aqui pelo esporófito. A parte da planta que é o esporófito, vamos imaginar uma samambaia, tá? Uma samambaia é um esporófito. Vai ter uma parte ali que vai sofrer meiose e vai produzir esporos. Esses esporos são haploides, então porque veio de meiose, de 2N virou N. Esses esporos vão germinar e vão dar origem a um gametófito, a uma planta que é uma parte da planta que é haploide. Esse gametófito vai produzir gametas. Se é N, vai produzir gametas por mitose, porque não tem como fazer N sobre 2, tá? Em biologia não tem N sobre 2. Essa mitose vai produzir, então, gametas. Esses gametas, masculinos e femininos, vão ter uma fertilização, vai produzir um zigoto e vai dar origem a um novo esporófito, fechando o ciclo. Então, uma fase da vida é esporófita, outra fase da vida é gametófita. Beleza? É bem legal você dar uma pausa e entender esse ciclo, tá? Porque isso daqui ele vai se repetir ao longo de todos os grupos vegetais, tá bom? O que a gente tem que lembrar também dessa parte da alternância de gerações, tá? Então a gente tem uma geração gametofítica, uma geração esporofítica. Veja só o tamanho. O tamanho começa em briófitas grande para o gametófito e vai se reduzindo ao longo da evolução, tá? Então a gente tem gametófitos grandes e gametófitos que duram muito em briófitas, é duradouro. A fase da vida que dura mais é o gametófito para briófitas. Agora, e dura pouco tempo o esporófito em briófitas, tá? É temporário. Aí, para os outros 3 grupos, isso se inverte, tá? Inverte a relação de tamanho
sendo o esporófito maior do que o gametófito e o esporófito também sendo mais duradouro do que o gametófito, tá? Então, aí para pteridófitas, gímeno e angiospermas, a gente vai ter um esporófito bem grandão e um gametófito bem pequeno, beleza? Então, a gente vai ver depois com calma cada um desses grupos, certo? Esses grupos, então, do ponto de vista de classificação, né, um cladograma, a gente usa esse cladograma. Esse cladograma é muito importante, tem várias questões de vestibular, de FUVEST, de Unicamp, perguntando desse cladograma, tá? Então, para um tempinho para você estudar isso daqui. Vamos entender com calma o que está dizendo aqui. Está dizendo o quê? Tem um ancestral em comum, que não é do reino, tá? É um protista, uma alga verde, que muito provavelmente deu origem a essas plantas. O que todas essas plantas têm? Está aqui na base, tá? Todas essas plantas vão ter embrião multicelular e tecido vegetal, tá? Então, todas essas plantas têm embrião e tecido vegetal verdadeiro. Aí, a gente tem briófitas, pteridófitas, gímeno e ângio. Das briófitas para as pteridófitas, surgiu uma coisinha aqui, ó. Esse evento aqui, tem vários aqui, mas o mais importante é vasos condutores. Essas plantas que vêm antes não tem vasos condutores, que vem depois tem vasos condutores. O que são vasos condutores, professora? Eu não sei o que são vasos condutores. Sabe sim, já ouviu falar de xilema, né? E floema. Xilema e floema são vasos condutores, tá? Vasos condutores que vão levar seiva bruta e seiva elaborada para as partes das plantas. Então, essas plantas que têm vasos condutores, né, pteridófitas, gímeno e ângio, são plantas com vasos, então plantas vasculares ou traqueófitas, beleza? Então, traqueófitas porque parece uma traqueiazinha o vaso condutor. Então, pteridófitas já vão ter vasos condutores. Aí surge uma outra coisa aqui, um outro evento, que é o surgimento de semente e de crescimento lateral. Semente, está no nome aqui, ó, gimnosperma, angiosperma. Esperma é semente. Então, plantas com semente são plantas que produzem esperma. Então, são espermatófitas, tá? São esses dois grupos aqui que tem no nome esperma, tá? Além disso, tem crescimento lateral. O que significa isso? Que significa que cresce para os lados. Que significa que vai ter um tronco largo, tá? Aqui tudo bem que o tronquinho tá distante, né? Uma foto distante, mas o tronco vai ter um tronco largo. A gente não tem tronco aqui, né? Então a gente vai ter troncos, tem crescimento lateral, possivelmente tem crescimento lateral nesses dois grupos. E aí, o último advento aqui para angiospermas é flores e frutos. Flores e frutos a gente só vai ter nesse grupo. Nossa, professora, mas eu só vejo planta com flor e fruto, porque este grupo é o mais diverso, tá? Esses daqui são menos diversos, a gente vê menos. Esse daqui está dominando o ambiente há muito tempo. É o grupo mais predominante no ambiente, beleza? A gente vai ver todos esses grupos. A gente pode, então, esmiuçar essa parte aqui nesses esquemas aqui, nesses slides. Vamos entender o seguinte, plantas com vasos condutores, a gente classifica essa imensa diversidade, né, quanto aos vasos condutores, em dois grandes grupos. Plantas avasculares, que não têm vasos condutores, e plantas vasculares com vasos condutores, tá? As plantas com vasos condutores, pteridófitas, gímeno e angiospermas. Plantas sem vasos, as briófitas, beleza? Isso vai ter uma implicação no tamanho dessas, a gente vai entender depois. Uma outra estrutura que a gente precisa entender para dividir esses grupos em alguns grupos, né, para ajudar a classificação é plantas criptógamas e plantas fanerógamas. O que são plantas criptógamas? Cripta é escondido, tá? Então é uma planta que tem uma estrutura reprodutiva pouco visível, né? Ou sem estrutura reprodutiva visível. Por que visível entre aspas? Não é porque a gente não enxerga, significa que ela está pouco tempo ali, ou então ela é muito pequena, tá? Então é difícil de ver. E aí não vai ter nem semente, nem pólen. São as briófitas e as pteridófitas, tá? Elas são plantas criptógamas. E tem as plantas que têm uma estrutura reprodutiva muito visível, que são as fanerógamas. Então, o que é essa estrutura visível? São as flores, no caso das angiospermas, e são as pinhas, no caso das gimnospermas, tá? Aqui vai ter semente e vai ter pólen. Certo? Então, são classificações aí que a gente vai usar, são termos que a gente usa ao longo do estudo de botânica.
Agora vamos ver se você lembra e sabe identificar, antes da gente ter as aulas dos grupos, quais são as plantas nas imagens a seguir. Então faz uma tabelinha aí de 18 linhas para você fazer esta brincadeira. Esta planta, que grupo que é? Tá? Aqueles 4, briófitas, pteridófitas, gimnoangiosperma. E a número 2, que será que é? A número 3. E a 4? A 5? A 6? Que grupo será que é? Será que você está acertando? Olha a 7ª. A 8ª foto. A 9ª, eu quero que você identifique essa planta aqui, do meio, central. Que grupo que é? 10ª. E essa planta? 11ª. 12ª. Essa daqui, a da 12, é a mesma que a da 13, será? Muito parecida, não é? E a 14? 14 está fácil. E a 15? Essa aqui ficou mais difícil, hein? Que planta será que é essa aqui? E essa aqui? Várias plantas do mesmo grupo. E essa aqui? Essa aqui é bem nacional. Será que você conhece? E essa? Que tem um detalhezinho. Agora a seguir vai ter o gabarito. Se você não terminou, pausa um pouquinho e depois você confere o gabarito. Beleza? Será que você acertou? Então vamos conhecer aí ao longo das aulas esses grupos vegetais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Falou!